É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Cindy estava ocupada na cozinha, preparando um jantar de aniversário, pois hoje era o aniversário de 19 anos da filha de Christy. A proprietária sabia que sua filha havia convidado os amigos para a festa de aniversário. Por isso, ela queria que a mesa festiva fosse preenchida apenas com os melhores pratos, e estava economizando pequenas quantias de seu salário para comprar itens caros. E agora Cindy estava preparando os pratos ansiosamente, antecipando a comemoração. Ao mesmo tempo, a mulher pensa que tudo em sua vida é bom, que ela tem uma filha amada que está estudando para ser estilista, que todas as tristezas já ficaram para trás há muito tempo e ela não espera que em meia hora toda a sua alegria desapareça após as primeiras palavras de Christy. Cindy está temperando a salada de pulseiras de romã com maionese quando ouve a porta da frente se abrir. Ela corre para o parapeito da janela, onde está uma preciosa caixa de veludo, contendo um presente para a filha, ou seja, a joia da família, uma corrente de ouro com um pingente, herdada de sua avó. A própria Cindy recebeu essa joia da avó quando tinha a mesma idade e, por isso, guardou-a para dar à filha em seu aniversário de 19 anos. A mulher pegou a preciosa caixa e correu para o corredor para parabenizar a filha. E ela só queria fazer um discurso solene, quando de repente ouviu o tom áspero de Christy, que disse: "Você mentiu para mim a vida inteira, dizendo que era uma mentirosa. Você mentiu para mim a vida inteira dizendo que meu pai estava morto, e eu acreditei em você, aliás. Como pôde fazer isso comigo? Você não passa de uma mentirosa. Ele está são e salvo. Você o enterrou. E acontece que ele a deixou porque você se viciou em álcool e ficou feia e velha." A princípio, Cindy ficou surpresa com as palavras da filha, pois Christy nunca havia se permitido tal tom em relação a ela. A mulher ficou em silêncio por alguns minutos, digerindo o que tinha ouvido, e só então disse calmamente: "Do que está falando? Que bebidas quentes? Quem lhe disse essas bobagens? Não precisa fingir. Falei com meu pai hoje. Ele tentou curá-la da cobra verde, mas você fugiu dele, e então ele se cansou de tudo e foi embora, com vergonha de olhar nos olhos de seus conhecidos e ver que você se rebaixava tanto. Você ficou feia e velha e ele a deixou, mas ele não me renegou, foi você quem roubou as economias dele e partiu para um rumo desconhecido. E agora você se tornou tão positiva, não sei como. Mas foi você quem me privou da oportunidade de me comunicar com meu pai", disse Christy com lágrimas nos olhos. "Você viu seu pai? Isso é impossível. Nós mudamos de residência e eu não contei a ninguém", disse Cindy, que se recusava a acreditar no que estava ouvindo. "Então você admitiu que o que seu pai disse era verdade. Você realmente o deixou e fugiu. E agora está fingindo ser uma boa moça", soluçou Cindy. Cindy apertou a mão ao ouvir as palavras da filha, pois não esperava tais acontecimentos hoje. A mulher se perguntava como o passado que ela havia enterrado poderia voltar à sua vida. A proprietária olhou para a filha com tristeza e lhe estendeu uma caixa de veludo com uma joia com os dizeres: "Este é um presente de herança para você. Agora eu gostaria de lhe perguntar, por que você acha que um estranho que se diz seu pai é o seu pai verdadeiro? Talvez ele seja uma fraude." A menina pegou a caixa, girou-a nas mãos, mas depois a devolveu à mãe com as seguintes palavras: "Você está brincando comigo? Você está brincando comigo, acha que me deu um presente e que me sinto melhor por causa de suas mentiras, acha que sou estúpido o suficiente para acreditar no primeiro homem que conheço? Ele me mostrou uma foto de nós dois juntos, e mais de uma. Ele tem uma foto de nós dois juntos no zoológico. Acrescentarei que peguei as características faciais dele e você pode ver a olho nu", disse Christy histericamente. "Por favor, acalme-se. Então você realmente conhecia seu pai se esse homem tem fotos nossas, já que eu praticamente destruí todas as fotos, exceto uma em que estávamos de mãos dadas com você perto da jaula dos leões.
Deve ser irônico que esse evento tenha acontecido no dia do seu aniversário, disse Cindy com amargura e fez uma pausa para continuar falando. Bem, você já ouviu parte da história, está na hora de ouvir a verdade da minha boca. Vou lhe dizer que não vai ser uma história de 5 minutos. Mas, primeiro, você precisa se acalmar, caso contrário, nós dois ficaremos nervosos juntos. Nunca pensei que teria que lhe dizer isso, mas acho que não cabe a mim decidir o que fazer da minha vida agora que você viu seu pai. E agora, você vai me contar as histórias do Bosque de Viena novamente? A filha falou com sarcasmo. Pensando que, neste momento, seu sarcasmo não é apropriado. Especialmente você, que nunca se permitiu falar comigo dessa maneira. Se você quiser me odiar, será bem-vinda, mas então você, e disse Cindy olhou para a filha com reprovação. E quanto a mim? Perguntou a filha. Você pode conhecer o lado da história do seu pai, mas não o da sua mãe, que a criou todos esses anos sozinha, sem nenhuma ajuda, respondeu Cindy. A garota se sentiu um pouco envergonhada com as palavras da mãe, porque era verdade, mas ela se lembrou da história do pai, que havia lhe contado com tanta sinceridade hoje como a mãe o havia traído. Christie não sabia o que pensar naquele momento. A menina ficou em silêncio por um tempo e depois disse baixinho: Mamãe, conte-me tudo como foi, mas com sinceridade. Eu já lhe disse que estou pronta para revelar toda a verdade, sem esconder nada. Vamos para o quarto, mas primeiro pegue um presente, afinal, você tem uma festa hoje. Esta é a herança de sua avó, disse a mulher e entregou a caixa à filha. A menina pegou o presente da mãe, mas não o abriu. Depois, as duas foram para a sala de estar e se sentaram nas poltronas. Cindy ajeitou um cacho solto com a mão e só então começou a falar sobre o passado. Cindy nasceu no vilarejo e foi criada por sua avó Leslie. Ela não conhecia seu pai e sua mãe se lembrava vagamente, pois quando ela tinha 7 anos, sua mãe decidiu organizar sua vida pessoal e se mudou para a cidade. Seus pais voltaram um ano depois, e Cindy nunca mais a viu. Pela primeira vez após a partida da mãe, Cindy se lembrava da mãe com frequência, mas depois parou de pensar nela. Ela começou a pensar em sua mãe como uma traidora que não amava a filha. Sua avó tentou manter esses pensamentos longe da neta, mas Cindy não mudava de ideia. Quando Cindy terminou o ensino médio, matriculou-se na faculdade para se tornar costureira em outra cidade. Enquanto estudava em seu primeiro ano, a garota conheceu um rapaz que mais tarde se tornaria seu marido. O encontro aconteceu na rua, quando Cindy estava passeando pela cidade. Um rapaz se aproximou da moça e a elogiou, e então os jovens conversaram. Depois de se conhecerem, eles caminharam juntos por um longo tempo e descobriram que tinham muito em comum. O jovem, cujo nome era Archie, assim como Cindy, gostava de ler ficção e jogar tênis. A garota, ao conversar com o rapaz, ficou sabendo que ele tem 26 anos, é aluno de um orfanato e não sabe nada sobre seus pais. Ele mora em um apartamento de um cômodo fornecido pelo Estado. Trabalha como montador em uma fábrica de roupas. Depois de se conhecerem, o casal começou a se encontrar e logo Archie fez um pedido de casamento à moça. Cindy imediatamente deu seu consentimento, pois se apaixonou pelo homem. Ao telefone, ela contou à avó sobre seu amante e que iria se casar com o escolhido. Leslie, ao ouvir a notícia de sua neta, disse: Até que eu veja seu pretendente e me familiarize com ele, não lhe darei minha bênção. Avó, assim que meu primeiro ano terminar, Archie e eu iremos visitá-la e a senhora o conhecerá. Tudo bem, espero você em minha casa daqui a um mês, disse Leslie com firmeza. Cindy contou à avó sobre a conversa com seu escolhido. Archie, ao ouvir a bênção de Leslie, disse, rindo, que a futura parente era uma senhora de padrões rígidos. Cindy riu em resposta e respondeu que ela também estava indo com a avó. O rapaz abraçou sua namorada e disse-lhe que gostava dela. Logo os jovens chegaram à cidade, onde ocorreu o encontro entre Archie e Leslie. No primeiro encontro, a velha senhora fez muitas perguntas ao rapaz, às quais ele respondeu pacientemente. Por trás da conversa entre a avó e o escolhido estava Cindy, que depois de um tempo não aguentou e disse à avó: Você é meticulosa aqui, como um promotor fazendo perguntas.
Não se meta nisso. Preciso conhecer o seu escolhido, pois vou confiar meu tesouro a ele, ou seja, a você, disse a velha com severidade. Leslie, depois de conversar um pouco com Archie, disse à neta que não era contra o casamento dela. Cindy ouviu isso e percebeu que a avó realmente gostava de seu escolhido. A garota se alegrou, pois a nativa aprovava sua escolha. Logo o casal teve um casamento modesto. E a garota saiu do quarto e foi para o apartamento do marido. Cindy gostava de dizer a Archie que agora era uma mulher casada, e o homem, em resposta, ria alegremente e dizia: "Que bom ouvir isso e eu gostaria que você sempre me dissesse isso, mesmo em sua idade avançada." O tempo passou sem pressa, os jovens viviam em harmonia uns com os outros. E se tinham desentendimentos, eles os resolviam rapidamente. O casal se certificou de que sua vida de casados fosse perfeita, como geralmente acontece com casais que estão apenas começando sua vida juntos. Quando Cindy estava se formando na universidade, ela percebeu que estava grávida. Ela descobriu isso quando começou a se sentir mal todos os dias. Ela foi a um centro de aconselhamento para mulheres, onde o médico a informou que em breve ela seria mãe. Essa notícia foi um presente agradável para Cindy. Ela informou ao marido sobre a gravidez, que também ficou muito feliz com a notícia. E foi somente depois que Cindy contou ao marido sobre sua situação interessante que ela ligou para a avó e contou a Leslie sobre a notícia. A senhora idosa, ao ouvir a notícia, exclamou: "Agora, minha querida, você precisa tomar cuidado redobrado, já que não pertence mais a si mesma. Você tem um bebê sob seu coração. E diga ao Archie para cuidar de você como se fosse a menina dos olhos dele, ou eu lhe darei um pé de cabra." "Vovó, bem, a senhora pode fazer isso por mim", riu a neta. Na data prevista, Cindy deu à luz uma menina saudável, a quem ela e o marido deram o nome de Sarah. O Cheta ficou muito feliz por ter um novo membro na família. Cindy foi bem-sucedida como mãe desde o primeiro momento em que sua filha chegou. Quando Sarah completou 1 ano, o casal foi para a aldeia onde batizaram a filha. Leslie insistiu nessa decisão. A princípio, Archie foi contra o batismo de Sarah, mas a vovó Cindy lhe disse categoricamente que não é bom que o bebê se afaste de Deus, Nosso Senhor, e depois lhe deu um sermão sobre o que o Todo-Poderoso faz pelas pessoas que vivem na terra. O homem percebeu que não valia a pena discutir com Leslie e concordou em batizar a filha. Assim que Sarah completou 3 anos, Cindy levou a criança para uma creche, e ela mesma conseguiu um emprego como costureira, onde seu marido trabalhava. A vida do casal era um idílio. A filha cresceu saudável, os pais trabalhavam na fábrica de costura e parecia que todos tinham uma vida favorável e que nenhuma dor deveria esperar. Entretanto, o primeiro problema surgiu inesperadamente. Sarah adoeceu com pneumonia. Cindy ficou no hospital por mais de 1 mês. E a próxima fase negra da vida veio assim que a jovem recebeu alta do hospital, pois Leslie morreu de um ataque cardíaco. Cindy foi profundamente afetada pela perda de um ente querido, pois sua avó havia substituído seu pai e sua mãe. Alguns meses após o funeral de Leslie, quando Cindy estava começando a se recuperar, ocorreu outro evento desagradável. A fábrica de roupas foi à falência e a empresa fechou. O casal ficou sem trabalho. A jovem não desistiu e começou a procurar emprego. E Archie, por sua vez, ficou surpreso com o fato de que, depois de ter trabalhado por tantos anos em um lugar, agora tinha de procurar emprego. Cindy percebia que o marido estava preocupado, mas ele não estava procurando emprego, então ela começou a falar sobre isso. "Sei que estamos passando por um momento difícil em nossas vidas, mas temos que manter o ânimo. Por que você não coloca um anúncio no jornal para procurar emprego como síndico? Perceba que não há água sob a rocha mentirosa." "Meu anúncio no jornal ficou pendurado por vários dias e nenhuma única ligação", disse o marido carrancudo. "Não se desespere, não faça isso hoje, então amanhã você vai ligar." "Eu lhe peço, apenas não se desespere", disse a jovem gentilmente. Alguns dias se passaram e Cindy conseguiu um emprego em uma oficina como costureira. A garota ficou feliz, pois pelo menos teria alguma renda para a família. Mas se Cindy estava animada com isso, Archie estava deprimido.
Cindy percebeu imediatamente que seu marido estava de mau humor ultimamente. Por um lado, a jovem simpatizava com o marido, mas, por outro, estava irritada com ele, porque ele nem estava tentando encontrar trabalho, mas sentado esperando um telefonema e uma oferta de emprego. Quando Cindy chegou em casa, viu Archie sentado no sofá assistindo à TV. Ele nem sequer a conheceu, como já havia acontecido antes. A jovem sentiu que ele estava dominado pela raiva e a garota não suportou e disse: "Entendo que você esteja deprimido, mas você não mexeu um dedo sequer para encontrar um emprego. Eu, ao contrário de você, não apenas coloquei um anúncio no jornal, mas também bati na porta de várias organizações. Por que você não se levanta do sofá e sai pela cidade procurando emprego? O que mais você quer dizer? Não é tão fácil conseguir um emprego como costureira. Ouça, mas se você não conseguir um emprego na especialidade, há muitos outros lugares onde você pode ir apenas como faz tudo." Tentando não levantar a voz, disse a esposa. "O quê? É por isso que eu me especializei, para ser um faz-tudo?" respondeu o chefe da família com firmeza. "Entendo que não é fácil para você agora, mas você deve entender que estamos com pouco dinheiro. E não se trata de princípios agora. Arrume um emprego, pelo menos em algum lugar, e, ao mesmo tempo, arrume um emprego como montador. Você e eu não conseguimos pagar nossas contas de serviços públicos pelo segundo mês, e é bom que nossa eletricidade ou gás sejam cortados por falta de pagamento", disse a jovem calmamente. Archie se levantou irritado e foi para a cozinha. Cindy ouviu o marido batendo na mesa e congelou, assustada. Ela não queria aborrecer o marido. Ela esperou alguns minutos, entrou na cozinha e colocou o braço em volta dos ombros de Archie, dizendo: "Querido, eu o amo muito. Tudo ficará bem com você. Juramos no cartório que estaríamos juntos na tristeza e na alegria. Portanto, agora temos uma mancha negra em nossas vidas e precisamos superá-la. Ninguém pode fazer isso por nós. Sei que você não quer trabalhar fora de sua especialidade, e não vou censurá-lo por não trabalhar mais, mas, por favor, volte a ser aquele homem que aproveitava a vida. Eu preciso disso. Desculpe-me, você tem razão em tudo. Vou tentar arrumar um emprego amanhã. Peço desculpas novamente por ter agido como um covarde em vez de um homem", disse ele, e depois beijou a esposa nos lábios. No dia seguinte, Archie levou Sarah ao berçário e saiu para procurar emprego. Agora ele pensava na conversa que tivera com a esposa ontem e percebia que havia se comportado mal ao ficar em casa lamentando sua má sorte. No início, Archie foi a vários canteiros de obras, na esperança de conseguir um emprego como operário, mas em todos os lugares ele foi recusado. Na hora do almoço, ele foi sem entusiasmo até a estação ferroviária, onde um homem se ofereceu para descarregar um vagão. Archie aceitou de bom grado. Ele estava ciente de que se tratava de uma renda única, mas ainda assim era dinheiro de verdade que ele poderia levar para casa hoje. O homem ligou para a esposa e disse que chegaria tarde hoje e pediu que ela fosse buscar a filha na creche. Cindy perguntou por que ele não poderia buscar Sarah e, em resposta, ele disse que descobriria mais tarde. A garota não insistiu na resposta. Archie chegou em casa às 10h30 da noite. Cindy olhou para o marido com ansiedade, mas ele sorriu e lhe entregou o dinheiro. A garota olhou para as finanças e depois para o marido com espanto. Cindy perguntou ao marido, intrigada: "Por acaso você roubou um banco?" Ela não adivinhou. Ainda sorrindo, o homem disse e, depois de alguns instantes, esfregando as costas com as mãos, ele disse: "Você vai dar o jantar? Estou cansado hoje, tive que carregar muitas coisas. Este é o dinheiro que ganhei com muito esforço, descarreguei vagões de trem." Cindy olhou para o marido e teve vontade de gritar de felicidade, pois ele havia mudado seus princípios pelo bem de sua família. A jovem começou a abraçar o marido e a lhe dizer que ele era um marido bom e amoroso, e então percebeu que havia arrastado Archie para a cozinha para alimentá-lo. Agora a mulher esperava que o marido fosse capaz de alimentá-lo. Agora, a mulher esperava que seu marido encontrasse um emprego fixo em um futuro próximo. Entretanto, o desejo da moça não estava destinado a se tornar realidade. Durante 10 dias, Archie foi à estação e descarregou vagões, trazendo para casa uma pequena renda.
Em seguida, o homem disse à esposa que esse tipo de trabalho não era para ele novamente e começou a ficar em casa, esperando uma ligação para seu anúncio. Cindy ficou desapontada com o comportamento do marido, mas a mulher tentou não entrar em confronto com ele. Ela esperava que o homem que amava caísse em si e voltasse a procurar emprego, e que tudo na vida deles melhorasse, como antes. Mais um mês se passou e Archie ainda estava sentado em casa e não pensava em trabalho. Além disso, o homem frequentemente começava a se deitar para tomar bebidas fortes. Como resultado, a paciência de Cindy se esgotou e ela fez um escândalo, contando ao marido tudo o que havia se acumulado em sua alma durante esse tempo. Você é um homem grande e está sentado no pescoço de uma mulher. Onde está seu orgulho masculino, afinal? Não temos dinheiro suficiente, e você começou a gastar nossas parcas finanças com o Cal. Se isso continuar, nosso casamento vai desmoronar. Não é assim que eu queria viver com você. Então, eu lhe contei tudo e agora é com você. Você realmente vai se divorciar de mim? Se você continuar vivendo assim, o divórcio é melhor do que uma vida como essa, disse a mulher com severidade. No dia seguinte, o homem saiu de manhã cedo, sem dizer nada à esposa. Archie chegou tarde em casa sem dizer nada à esposa. Isso continuou por 5 dias. Durante todo esse tempo, Cindy ficou perdida em especulações sobre o desaparecimento do marido, mas não se atreveu a perguntar ao primeiro, esperando que o próprio marido lhe contasse tudo. E logo Archie realmente explicou à esposa para onde estava indo. O homem contou a Cindy. Tenho procurado honestamente por trabalho, mas só me oferecem carregador ou operário. Isso não me satisfaz, por causa do salário baixo. Mas não se preocupe, não vou ficar sentado em seu pescoço, pois encontrei outra maneira de sair dessa situação. Vou trabalhar em turnos, encontrei um anúncio e já descobri tudo. Terei que sair em alguns dias. Vou trabalhar assim, 1 mês no norte, 1 mês em casa, mas o salário não é ruim. Cindy ouvia o marido em completo silêncio, um pouco chocada com o fato de Archie ter decidido tudo sozinho e nem sequer tê-la consultado. A jovem não falou por alguns minutos. Você encontrou uma saída? Eu não sou nada. Por que você não me consultou? Nós dois temos um filho pequeno, e você vai desaparecer no meio do nada. Eu, por exemplo, sou contra a sua decisão. Você quer que eu trabalhe, então arrumei um emprego. E, em geral, muitas famílias vivem assim, quando um homem trabalha em turnos. Não vou me ausentar por 6 meses, só vou me ausentar por 1 mês, disse Archie. Não sei o que dizer. Não estou preparada para ficar separada de você por tanto tempo, disse a esposa suavemente. Não está? E recentemente você até me disse que estava pronto para pedir o divórcio, e essa é definitivamente uma separação para sempre. Como posso entendê-lo? Disse o homem. Eu disse isso em meu coração, na verdade, eu não pensava em divórcio, porque eu amo você, disse a garota quase chorando. Acalme-se, querida, eu também a amo. Com suas palavras sobre o divórcio, você me deu um chute no traseiro e eu comecei a agir, porque não quero perder você, Sarah. Agora tudo ficará bem para você, disse o chefe da família com suavidade. Logo Archie saiu para a sua vez. Foi um longo mês para Cindy, embora seu marido ligasse para ela 2 ou 3 vezes por semana. A mulher esperava impacientemente pelo retorno do escolhido. E assim que Archie voltou, Cindy quase chorou e disse que não queria ficar separada por tanto tempo. O homem, em resposta, apenas abraçou a esposa e lhe disse que o emprego os ajudaria a melhorar o bem-estar da família e a pagar as dívidas. Cindy não teve escolha a não ser aceitar a decisão do marido. Archie já estava trabalhando em turnos há 6 meses e tinha outra viagem para o norte. Cindy, como antes, estava relutante em deixar o marido ir embora. A mulher sentia uma certa agitação em sua alma e até sugeriu ao marido que ele tirasse férias por um tempo e não fosse trabalhar. Archie repreendeu sua amada e recusou a oferta. O homem logo foi embora e Cindy nunca mais o viu. Depois que o marido foi embora, a jovem esperou por uma ligação de Archie, mas o escolhido não ligou.
A garota esperou uma semana e discou o número de sua pessoa favorita, mas o assinante estava fora de serviço. Cindy ficou nervosa e ligou para o marido todos os dias, mas sem sucesso. Já fazia um mês que Archie tinha saído, o turno do chefe da casa tinha acabado e ele deveria voltar para casa. Mas o homem nunca aparecia. Então, Cindy procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência de desaparecimento. O tempo passou, mas Archie não foi encontrado em lugar algum. A única coisa que a investigação descobriu foi que o homem pegou o trem, mas não foi para o trabalho. Cindy entrou em pânico, pois não sabia nem mesmo o que havia acontecido com Archie, se ele estava vivo ou não. A jovem estava mentalmente exausta. Vivia como se estivesse prostrada e não sabia o que fazer e, mais importante, onde procurar seu marido. 1 ano havia se passado desde o desaparecimento de Archie. Cindy procurou a polícia com frequência para saber do marido. Mas os policiais só respondiam com um levantar de mãos. Apenas um investigador disse à jovem: "A senhora não deveria vir aqui o tempo todo. Se houver alguma informação sobre seu marido, nós a notificaremos. E, para ser sincero, existe a possibilidade de que seu marido tenha encontrado outra mulher e já tenha criado outra família. Ou a segunda opção é que ele já se foi há muito tempo. Como você pode dizer isso sobre meu marido? Ele nunca me trairia. E ele está vivo, eu posso sentir isso, ele só sofreu um acidente. E a senhora, em vez de fazer teorias tolas, faria o seu trabalho e procuraria o meu marido." Respondeu a mulher com firmeza. O tempo estava passando lentamente e Sarah estava agora na primeira série. A mulher levou a filha para a escola para o primeiro toque do sino e observou a menina na fila com seu uniforme. Cindy enxugou furtivamente uma lágrima, pensando naquele momento que não havia nenhum Archie por perto para olhar para sua filha da primeira série. Cindy também continuou a trabalhar na loja e lá fez amizade com uma cliente chamada Selena. As mulheres se visitavam com frequência. Cindy logo contou à amiga que seu marido havia desaparecido. Selena, ao saber quantos anos haviam se passado desde o desaparecimento de Archie, gritou: "Vi, você ainda está esperando por ele? E você ainda está esperando por ele? Está louca? Se seu marido quisesse, ele já teria aparecido aqui há muito tempo. A senhora está enganada. Veja o número de roubos, quando um homem leva uma pancada na cabeça por causa de 1 centavo e depois perde a memória e não sabe como voltar para casa. E se foi isso que aconteceu com o meu Archie? Sabe, eu até escrevi para o programa Wait for Me, mas até agora não obtive resposta", disse Cindy com tristeza. "Quantos anos mais você vai esperar pelo seu marido?" "Não posso responder a essa pergunta, porque não sei a resposta. Neste momento, estou flutuando na vida", disse Cindy. "Entendo isso, mas você tem que entender que a vida acontece e que você pode esperar até ficar velha e não esperar", disse Selena com amargura. O tempo passou e, a cada ano que passava, a mulher perdia a esperança de ver Archie novamente em sua vida. Isso foi dito a ela por uma amiga que estava realmente preocupada com ela. Selena lhe disse que era tolice viver com expectativas, porque o tempo estava correndo rápido. E então, um dia, a amiga ligou para Cindy e lhe disse que tinha uma surpresa. Selena não lhe disse o que iria cozinhar para a amiga, mas disse que passaria na casa dela hoje e lhe contaria tudo quando a encontrasse. Cindy não perguntou à amiga qual era a surpresa, mas decidiu esperar até a noite para descobrir. E agora Selena já está sentada na casa de Cindy, olhando para a amiga com uma expressão de perplexidade. A proprietária observa a amiga com um sorriso e espera que a mulher fale. Mas Selena não tem pressa em iniciar uma conversa e, por isso, Cindy não aguenta e diz a ela: "Por quanto tempo você vai ficar me intrigando?" "Ah, a alma da poetisa não aguentou e cantou, rindo", disse a convidada e depois continuou falando. "É isso aí, minha amiga, chega de ser freira. Sarah já tem 11 anos e você ainda não tem um homem. Bem, vou direto ao ponto. Temos novos vizinhos, uma mãe e seu filho. Meu marido conheceu o vizinho recentemente e disse que ele é uma ótima pessoa. Ele tem 37 anos, é casado e não tem filhos. O nome do vizinho é Austin e ele está procurando uma alma gêmea.
Portanto, aqui está a minha decisão, que não é nem mesmo uma sugestão, de apresentá-la a esse homem. E nem pense em recusar, ou você vai me envergonhar, porque já prometi à mãe dele que vou apresentar o filho dela a uma linda mulher. O que é cafetinagem? Sou totalmente contra a sua decisão. E nem pense nisso, e o que quer que tenha prometido àquela mulher, vai ter que tirar do peito, porque ninguém estava puxando sua língua na época, disse Cindy. Você já terminou de falar? Agora me escute, você sabe que eu não vou recuar. Por que estou tentando fazer com que você se case com esse homem? Você só precisa conhecer o homem e, se não gostar dele, vai deixá-lo. Combinado? Disse o convidado com indiferença. Você é um casamenteiro. Tudo bem, eu concordo, mas será um simples conhecimento, que não obriga a nada, disse a interlocutora com um sorriso. Tudo bem, disse Selene e esfregou as mãos com prazer. Alguns dias depois, uma amiga foi à casa de Cindy com seu marido e um vizinho. Cindy sentiu que Austin gostava dela, mas ela também gostava do homem. A proprietária da casa apoiou prontamente a conversa com o novo conhecido. Depois de um tempo, Selena começou a insinuar ao marido que era hora de irem para casa. Cindy percebeu imediatamente que sua amiga estava tentando deixá-la sozinha com Austin. Cindy sacudiu o punho para a amiga, mas ela apenas deu uma risadinha em resposta. Austin, no entanto, assim que soube que Selena e seu marido estavam indo para casa, também disse que tinha que ir. Cindy se despediu dos convidados e involuntariamente suspirou com tristeza, pois achava que o novo conhecido não iria querer ir embora. A jovem foi limpar a cozinha quando ouviu a porta da frente se abrir. Ela sorriu, sua filha havia chegado de seu passeio. Sarah correu para a cozinha e viu sobre a mesa o jogo de chá que ela e a mãe levavam para tomar chá apenas nos feriados. A menina fez uma cara de surpresa e perguntou: que dia é feriado e por que há tantas xícaras sobre a mesa? A tia Selena, seu marido e o amigo dele vieram nos visitar. Mamãe, mas quando seu amigo vem, você não tira esse conjunto, você toma chá nas xícaras de todos os dias, murmurou Sarah. Você é tão meticulosa que repara em tudo. Chega de perguntas, lave suas mãos e vamos tomar chá também. A tia Selena trouxe um bolo, vamos deixar metade para você, disse Cindy com um sorriso e, no mesmo instante, ouviu a campainha tocar. A mulher olhou para a filha e perguntou se ela estava esperando visitas. Sarah disse que não. Cindy limpou as mãos no avental e foi abrir a porta e, para sua surpresa, viu que um novo conhecido havia chegado. A proprietária olhou para Austin com espanto e estava prestes a perguntar o motivo da visita quando o homem disse que havia esquecido o celular. A mulher olhou para o hóspede com perplexidade, sem entender como alguém poderia esquecer o celular. Enquanto isso, Austin apontou para a cômoda onde estava o celular. Cindy zombou de si mesma, pois não havia notado antes que o celular estava no lugar mais visível. Austin pegou o telefone e perguntou despreocupadamente: já que tivemos que voltar, que tal outra xícara de chá? Cindy estava prestes a responder quando Sarah entrou no corredor e olhou para o estranho com surpresa. Austin sorriu calorosamente e se ofereceu para se apresentar à garota. Sarah olhou interrogativamente para a mãe, que acenou com a cabeça em resposta. A garota estendeu a mão para o homem e disse o nome dele, e o convidado, por sua vez, disse o dela. Cindy convidou Austin para entrar. O novo conhecido ficou sentado por cerca de 2 horas conversando com Cindy e depois foi para casa. No corredor, o homem pediu à mulher seu número de telefone e permissão para ligar. A moça não recusou o pedido e até ficou feliz com a sugestão de Austin. Quando o homem saiu, Cindy involuntariamente pensou nele. Ela gostou do novo conhecido, mas só conseguia pensar no que a comunicação com ele poderia provocar. Ela foi distraída de seus pensamentos pela filha, que perguntou quem era Austin. Sua mãe respondeu com um sorriso que ele era o vizinho da tia Selena. 2 dias se passaram desde que se conheceram e Austin não ligou. Cindy pensou, desapontada, que uma visita do homem seria suficiente para encerrar a comunicação antes mesmo de ela começar. Mas o homem ligou no 3º dia e pediu permissão para visitá-la. Cindy concordou de bom grado.
Austin veio visitá-la com um buquê de flores e uma caixa grande com pizza. O homem disse ao se encontrarem: "Estou sem torta, já que comemos uma doce da última vez, e agora quero comer algo substancial. Talvez você esteja com fome, então vou esquentar um pouco de purê de batatas e ferver algumas salsichas, mas aviso que elas são de frango", disse a mulher. "Obrigada, mas não estou com fome. Vim para vê-lo, não para comer", disse o homem. "Você me envergonha com suas palavras", foi tudo o que Cindy conseguiu responder. "Mas não somos crianças pequenas para fazer rodeios. Eu gosto de você, e você também gosta de mim, então por que fazer joguinhos e complicar sua vida?", disse Austin sem rodeios. "Você fez parecer que estava me propondo ir para a cama", disse a mulher envergonhada. "Eu não diria não, mas as mulheres que vão para a cama na segunda vez que se encontram são como um trapo vermelho para um touro. Então, hoje, acho que vamos nos limitar a conversar e sei que sua filha está chegando, portanto, a cama está fora dos limites", disse ela casualmente. Cindy se sentiu constrangida e não disse nada, mas fez um gesto para que o homem entrasse. Austin entrou no quarto e sentou-se em uma cadeira, depois olhou para a mulher e disse baixinho que queria beijá-la agora mesmo. Cindy sentiu que estava começando a corar com as palavras do homem. Ela não sabia como se comportar em uma situação como essa. A mulher estava claramente ciente de que estava dominada pela paixão e queria se jogar nos braços do homem. Mas, ao mesmo tempo, Cindy achava que era coisa errada a fazer, porque ela conhecia o homem há apenas alguns dias. O casal se tornou íntimo pela primeira vez uma semana depois, no apartamento de Cindy, quando sua filha estava em uma aula de dança. A mulher gostou do abraço e dos beijos do homem. Naquele momento, ela se sentiu mais feliz do que nunca e agradeceu mentalmente à amiga por ter insistido em conhecer Austin. A partir de então, o homem passou a visitar a mulher e eles faziam amor quando Sarah não estava em casa. Esse relacionamento durou cerca de um mês, e Cindy começou a esperar inconscientemente que o escolhido lhe fizesse uma proposta. No entanto, Austin não se apressou e a mulher iniciou uma conversa sobre o assunto, disse ela. "Você e eu nos sentimos atraídos um pelo outro, talvez seja a hora de formalizarmos nosso relacionamento. E vocês, mulheres, sempre têm que correr para o cartório? Um carimbo no passaporte é tão importante assim? Eu não entendo essas convenções, de verdade. Diga-me, se você e eu registrarmos um relacionamento, o que vai mudar?", disse o homem. "Não se trata do carimbo. É que estou cansado de ver você insistir em vir aqui quando Sarah não está em casa, e gostaria que fossemos uma família. Depois de sua resposta, parece-me que você não se importa em vir brincar na cama e depois ir embora. Entendo que você não quer ser uma família", disse a mulher calmamente. "Estou bem com você, não vamos nos precipitar com a questão do registro civil. Você e eu ainda temos tudo pela frente, porque o mundo não vai desmoronar amanhã. Vamos esperar um pouco mais", disse o orador suavemente. Cindy se sentiu desconfortável com a resposta de seu amante, mas não quis aprofundar o assunto para não estragar seu humor. Nesse meio tempo, o homem puxou a mulher para si e disse baixinho em seu ouvido que eles retomariam a conversa assim que ela engravidasse. Quando a moça ouviu essas palavras, esqueceu-se imediatamente de sua resposta recente e se animou, percebendo que Austin queria ter um filho seu. Alguns meses se passaram após essa conversa e um dia a mulher sentiu náuseas. Cindy imediatamente presumiu que ela provavelmente estava grávida. Para evitar adivinhações, ela fez um teste de gravidez, que deu positivo. Essa notícia deixou a mulher feliz, pois ela estava sonhando inconscientemente em ser mãe novamente. Agora Cindy queria contar ao seu amante o mais rápido possível. Ela esperou com impaciência a chegada de Austin para lhe contar a novidade. Assim que o homem se aproximou de Cindy, a mulher lhe contou sobre sua gravidez e olhou para o amante com impaciência. Austin ficou em silêncio pela primeira vez depois de ouvir a notícia e só então disse com um sorriso: "Você sabe como fazer surpresas. Sei que está esperando minha reação, mas posso lhe dizer que, na minha idade, está na hora de ser pai. E agora temos que comemorar esse evento maravilhoso. E gostaria de acrescentar que estou esperando um herdeiro."
Seja o que for que você queira, será a vontade de Deus. Não me importa quem será, o principal é que a criança nasça saudável, disse a mulher, que estava feliz pelo fato de seu amado ter aceitado a notícia com alegria. No dia seguinte, Cindy informou a amiga sobre sua gravidez. Selena, que já sabia que a amiga estava namorando Austin, a parabenizou. Ao mesmo tempo, ela perguntou quando Cindy trocaria as alianças de noivado com seu amante. Cindy tentou evitar responder, mas a amiga fez a mesma pergunta novamente. Não se esquive de mim, seja específica. Austin ainda não me pediu em casamento e não quero tocar no assunto. Então, pergunte diretamente a ele. Por quanto tempo vocês podem sair como colegiais? Disse ela, séria. Vamos conversar sobre isso mais tarde, disse a amiga e desconectou a conexão, pois a mulher não queria realmente discutir o assunto do casamento, porque ela não sabia nada sobre isso. Alguns meses se passaram e a barriga arredondada de Cindy ficou visível. A mulher estava feliz com o fato de que logo se tornaria mãe novamente, mas sua alegria ofuscava apenas uma coisa, o fato de seu amante manter persistentemente o silêncio sobre uma vida familiar conjunta. Em outro encontro com Austin, Cindy não aguentou e disse: o tempo passa e, em um futuro próximo, uma menina nascerá, e você sempre fica em silêncio sobre nosso relacionamento. Preciso saber como vamos nos comunicar com você de agora em diante. Essa é uma indicação clara de circunstâncias difíceis. Sei exatamente sobre o que você quer falar. Não se preocupe, você não será uma mãe solteira. Eu pretendia falar com você sobre isso daqui a alguns dias, mas como você já tocou no assunto, vou lhe contar. Amanhã vou convidá-la para ir à minha casa e conhecer minha mãe. Você quer ver sua futura sogra, não é? O homem olhou para ela com os olhos apertados. Cindy, assim que o ouviu, deu um grito de alegria e abraçou o amante. Em seguida, ela lhe disse que o havia pedido em casamento com grande habilidade. O homem riu em resposta e disse que ele era o único indivíduo assim no mundo e que, portanto, deveria ser amado e apreciado. Alguns dias depois, Cindy estava visitando Austin, onde conheceu sua mãe, Ariana. A moça gostou da futura sogra, mas a jovem, depois de algumas horas de conversa, percebeu que a mãe do escolhido é muito ciumenta em relação aos cuidados com o filho. Cindy se sentiu desconfortável com seus pensamentos em relação a Ariana e novamente se repreendeu mentalmente, pois ela também é mãe e estaria igualmente preocupada com o destino de seu filho. Enquanto isso, a mãe de Austin estava fazendo muitas perguntas à sua convidada, olhando para a barriga da jovem. E quando o filho saiu do quarto, Ariana de repente perguntou a Cindy: querida, não me leve a mal, mas você tem certeza de que está carregando o bebê do meu filho? A princípio, Cindy quis dar um pulo e sair correndo do apartamento para nunca mais voltar, mas reprimiu o impulso. Então, ela perguntou à proprietária, em voz baixa, mas com firmeza, qual era o motivo da pergunta. Ariana percebeu que havia tocado em um ponto sensível e repetiu calmamente a pergunta. Cindy sentiu a raiva fervendo dentro dela e quis revidar, mas Austin interveio. O homem pareceu sentir a atmosfera tensa na sala e perguntou se tudo havia corrido bem em sua ausência. Ariana respondeu com uma voz rouca que estava tudo bem e acrescentou que havia perguntado à sua convidada como ela estava. Cindy ficou furiosa com as mentiras da mulher. Se ela havia gostado da mãe de seu escolhido há pouco tempo, agora havia mudado radicalmente sua opinião sobre sua futura sogra. Poucos dias depois de Cindy conhecer Ariana, o casal entrou com um pedido no cartório de registro civil. A jovem tentou não pensar nas relações futuras com a mãe do escolhido, e se organizou de tal forma que viveria com Austin, não com a mãe dele. O dia do casamento estava se aproximando e, na véspera, Cindy teve uma conversa com o noivo. A mulher disse ao noivo que logo teriam um filho e que seria muito difícil viver em um apartamento de um quarto com 2 crianças. O homem olhou perplexo para sua interlocutora e perguntou o que ela queria dele nesse caso. Cindy percebeu que a pergunta sobre o apartamento era desagradável para o escolhido, então se apressou em lhe dizer: querida, não pense que estou sugerindo que sua mãe se mude para este apartamento e nós nos mudemos para o apartamento da Ariana. Quero lhe dizer que tenho uma casa na cidade e que vale a pena vendê-la e, então,
trocar esse apartamento de 1 quarto por um apartamento de 2 quartos mediante um pagamento extra. Mas devemos fazer isso agora, para que possamos nos mudar antes do nascimento do bebê. O que você acha? Por que não me disse antes? É uma ótima ideia. Deixe-me fazer isso, respondeu o futuro marido. Em pouco tempo, o casal estava oficialmente casado e, alguns meses depois, eles venderam a casa e trocaram o apartamento de 1 quarto por um apartamento de 2 quartos, com um pagamento extra. Na maternidade, Cindy foi dar à luz no novo local de residência. A mulher deu à luz uma menina saudável, a quem deram o nome de Christy. O nome foi escolhido para a filha pelo chefe da família, e a esposa não se opôs. Cindy, depois de receber alta do hospital, viu como o marido tratava Christy com carinho, o que não se podia dizer da filha mais velha. A esposa viu que o amante não implica com Sarah, mas também não procura contato com ela. Esse fato magoou Cindy, mas ela percebeu que não poderia forçar Austin a amar uma garota que era estranha para ele. O tempo avançou lentamente. Ocasionalmente, havia escândalos entre o casal, principalmente por falta de dinheiro. E quando eles tiveram outra briga, Cindy disse ao marido: "Sei que é um pouco difícil para nós financeiramente agora, já que você é o principal provedor da família. Mas eu não vou ficar em casa, não se esqueça de que temos uma filha pequena de apenas 2 anos de idade, quando ela fizer 3 anos eu vou trabalhar. E por que esperar tanto tempo, se a Christy pode ficar com minha mãe, que já está aposentada? Minha mãe ficará feliz em cuidar de sua neta mais uma vez. Portanto, não dê desculpas sobre o bebê. Além disso, minha mãe sempre me disse sobre esse assunto que você deveria ter ido trabalhar há muito tempo", disse o homem irritado. Então é aí que o vento está soprando sobre o trabalho. E eu ainda me pergunto por que toda vez que Ariana vem aqui, ela reclama que o filho trabalha de manhã à noite e não tem chance de descansar. Por que sua mãe não me disse isso na minha cara, mas agiu através de você? Disse a mulher com desagrado. Mas não machuque minha mãe. Você não é uma garotinha e já deveria ter percebido que é hora de ir trabalhar, pois não há dinheiro suficiente. Não se esqueça de que eu tenho que calçar e alimentar Sarah, e ela não é minha filha, mas eu não a desprezo e não a censuro por um pedaço de pão, disse o chefe da família cabisbaixo. Eu não esperava que você dissesse isso. Foi você quem disse que Sarah está sentada em seu pescoço. Bem, eu a ouvi e pode dizer à sua mãe que estou indo trabalhar, disse a mulher, que estava se sentindo frustrada e ressentida naquele momento, com lágrimas nos olhos. Cindy mandou sua filha mais velha para a escola no dia seguinte e decidiu visitar a sogra pelas costas do marido. A mulher, juntamente com Christy, correu para a casa de Ariana pela manhã. A aposentada ficou surpresa com a visita da nora, pois raramente a visitava. Sem preâmbulos, Cindy disse imediatamente à idosa: "Por que a senhora está tirando sarro do seu filho por ele ter ido trabalhar? A senhora não percebe que, por causa disso, temos escândalos com a Bones. Christy terá 3 anos de idade e eu irei trabalhar, mas ela ainda é pequena. Peço-lhe que, se tiver alguma reclamação a fazer, diga-me agora mesmo. É como se você não percebesse que meu filho tomou para si a responsabilidade de cuidar de sua filha mais velha. Nem todos os homens fariam isso, e você não dá valor a isso. Toda vez que Austin vem me ver, vejo uma expressão de cansaço em seu rosto e, como mãe, me dói ver isso. Meu filho sempre viveu em seu próprio prazer, e agora tudo o que ele sabe é que trabalha como um boi. Essa é toda a minha reclamação para a senhora, disse a aposentada, olhou indignada para Nora e, depois de alguns minutos sem falar com ela, continuou a falar. A senhora sabe muito bem que mal consegue pagar as contas. Por que não vai trabalhar e eu cuido da Christy? Cindy olhou para a sogra com ressentimento e não respondeu, mas foi direto para casa. Ariana pediu a Nora que ficasse com a neta por um tempo, mas ela se recusou. A aposentada respondeu a Nora que estava tentando limitar a comunicação entre a avó e a neta. Assim que Cindy ouviu isso, ela foi tomada por uma onda de raiva e disse: Você deveria ter vergonha de dizer isso. Você deveria ter vergonha de dizer isso. Austin vem ver você e Christy com frequência, então como estou restringindo seu convívio social?
E você só reconhece a Cristi, mesmo quando vem nos ver, só traz as guloseimas da Cristi, como se a Sara não estivesse aqui. Eu não escondo o fato de que não me importo com sua filha mais velha e não me culpe, disse Ariana casualmente. Cindy não disse mais nada, mas deixou o apartamento com a criança. Ao sair, a mulher tentou acalmar as emoções de raiva que sentiu depois de conversar com a sogra. Caminhando pela rua, Cindy pensou que tinha que ir trabalhar de qualquer maneira, mas não queria dar Christy para a mãe de Austin cuidar. Ela pensou em como dizer ao marido que queria mandar a filha mais nova para a creche em vez de levá-la para Ariana. Ela foi distraída desses pensamentos por um telefonema de uma amiga, que disse sem cumprimentá-la: "Estou de folga hoje e você não se importa se eu for vê-la por 1 hora para tomar um chá? Acabei de sair da sua garagem e não muito longe dali, fui ver minha sogra, então saia e eu espero por você na rua", disse a pessoa que ligou, infeliz, em resposta. "Muito bem, então venha você mesmo me ver. Vamos nos sentar e conversar. Você não parece feliz, então pode me contar o que aconteceu", disse Selena. Cindy não se recusou e foi até a casa da amiga. Logo as duas mulheres estavam sentadas na sala de estar conversando. A convidada contou o escândalo com o marido, bem como uma conversa desagradável com a sogra. Selena suspirou com simpatia após o relato da amiga e apenas aconselhou Christy a levá-la para a creche. Cindy olhou com tristeza para a proprietária e lhe disse que queria fazer o mesmo, mas temia que seu marido se opusesse. Selena ponderou por um tempo e depois disse que Austin poderia ser enganado. Cindy olhou para a amiga de forma incompreensível e disse que tinha que dizer ao marido que a criança precisava se socializar com seus colegas, portanto, a creche era a melhor opção. E então Selena acrescentou que Ariana era responsável e falaria com ela. Cindy decidiu que diria isso ao marido, como sua amiga havia aconselhado. Naquela mesma tarde, ela teve uma conversa com o marido. O homem ouviu a esposa e lhe disse que seria melhor levar Christy para a casa da avó, para que pudessem economizar dinheiro no orçamento familiar. Nesse ponto, Cindy começou a se convencer de que, com Ariana, a filha não adquiriria certas habilidades que poderiam dar aos educadores. Esse argumento convenceu Austin a ficar do lado da esposa. E logo Christy foi matriculada no jardim de infância, e depois a esposa foi trabalhar. Cindy realmente esperava que agora não houvesse mais escândalos financeiros. Se as brigas haviam diminuído, a mulher enfrentou outro desafio. Ela percebeu que o marido estava ficando até tarde no trabalho e, certa noite, ele não voltou para casa. A mulher tentou ligar para ele, mas ele estava fora de alcance. Naquela noite, Cindy não dormiu nada, pois parecia que estava mais uma vez esperando a perda de um ente querido, como havia acontecido com seu primeiro marido há muito tempo. Ela mal esperou o dia amanhecer e ligou para a sogra para saber se Austin havia passado a noite em sua casa, mas a aposentada respondeu que o filho não a havia visitado. Ariana, então, ansiosamente, bombardeou a nora com perguntas sobre o que havia acontecido. Cindy estava prestes a responder quando a porta da frente se abriu e Austin entrou, como se nada tivesse acontecido. A mulher começou a perguntar onde o homem estava, mas ele lhe disse para ir embora. Cindy ficou furiosa e entregou o celular ao esposo com as palavras: "Sua mãe está ao telefone, diga a ela onde você esteve a noite toda." Austin pegou o telefone e disse à mãe que não se preocupasse. Ele também explicou que havia se ausentado de casa devido a uma reunião com um amigo. Depois disso, o homem foi ao banheiro para tomar um banho higiênico. Cindy não falou com o marido naquele dia e achou que ele pelo menos pediria desculpas por seu comportamento. No entanto, Austin agiu como se nada tivesse acontecido, o que a enfureceu. Cindy decidiu que não falaria com o marido até que ele se desculpasse. Mas ela ficou desapontada, ele não só não se desculpou como, 4 dias depois, não voltou para casa para passar a noite. Cindy pensou que talvez seu marido tivesse uma amante, e a ideia a deixou triste. Assim que Austin apareceu na casa, a mulher lhe fez uma pergunta: "Você está saindo com alguém? E daí?" O homem respondeu calmamente: "Está brincando?" Perguntou a mulher, incrédula. "É problema seu acreditar ou não", disse o marido. "E você fala sobre isso com tanta calma."
Como se tivesse dado uma mordida em um bolo. E a nossa família? Você disse que me ama e que não precisa de mais ninguém. Eu odeio você. Arrume sua monaquia e saia daqui com sua namorada, deixe que ela lave suas roupas, cozinhe e o encontre com carinho no trabalho. Gritou histericamente a mulher e correu para o banheiro, onde soluçou, pois naquele momento não sabia o que fazer. Por um lado, ela queria expulsar Austin, mas, por outro lado, percebeu que ainda amava esse homem. Depois de um tempo, Cindy saiu do banheiro e foi para a cozinha, onde o marido estava conversando com Christie. Ela observou em silêncio enquanto o marido falava com carinho com a criança e sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos novamente. Para não chorar novamente, Cindy foi até o quarto da criança e sentou-se à escrivaninha. Ela queria que as palavras do marido sobre a outra mulher fossem uma piada maldosa, mas, ao mesmo tempo, Cindy percebeu que o marido não estava brincando quando lhe contou. Cindy não conseguia se lembrar de quanto tempo ficou sentada daquele jeito, distraída de seus pensamentos tristes pela filha mais velha que chegava de um passeio. Sarah olhou para o rosto da mãe e perguntou com surpresa: "Você esteve chorando? Seus olhos estão vermelhos." "Está tudo bem, minha filha. Venha, vou dar o jantar para vocês." Depois dessa frase, Cindy se levantou, foi até a filha e a beijou gentilmente no rosto, depois foi para a cozinha, onde seu marido estava com Christie. A esposa, tentando não olhar para o marido, começou a esquentar o jantar. Logo Cindy colocou as crianças na cama e só então voltou à conversa com o marido. A mulher perguntou ao seu escolhido o que ele faria em seguida. Austin sorriu e disse que tinha vivido e continuaria vivendo. Cindy, tentando conter sua indignação, disse que não estava satisfeita com o fato de seu esposo ter ido embora. O homem sorriu novamente e perguntou o que ele poderia mudar nesse caso. Cindy deu um pulo depois de dizer isso e quis dar um tapa em Austin, mas o homem interceptou sua mão e disse com firmeza: "E não tente fazer isso de novo. Nunca mais tente fazer isso. Não vou deixar nenhuma mulher me bater." Cindy olhou com medo para o esposo e caminhou silenciosamente do corredor para o quarto das crianças. Ela ficou acordada a noite toda pensando no que fazer. Somente pela manhã chegou à conclusão de que o divórcio era necessário. Ela disse isso a Austin antes do trabalho. O homem deu de ombros em resposta e não disse nada. Cindy ligou para o amigo depois do trabalho e lhe contou tudo. Selena ficou horrorizada com a notícia e perguntou o que ela iria fazer. Cindy admitiu francamente que havia contado ao marido sobre o divórcio, mas que não queria contar, pois amava Austin. Sua amiga aconselhou a ir até a sogra e contar tudo, talvez ela pudesse educar o filho. Cindy fez isso, primeiro foi buscar a filha na creche e depois foi até Ariana e lhe contou tudo. A aposentada ouviu a nora com os lábios apertados e, no final da história, disse baixinho: "O que você vai fazer nessa situação?" "Provavelmente vou pedir o divórcio. Não posso dividir o homem que amo com outra mulher." "Você seria capaz de viver com seu cônjuge se soubesse que ele a estava traindo?" disse a interlocutora. "Eu vivi assim em uma época. E então meu marido ficou com raiva e nunca mais olhou para outra mulher. E eu a aconselho a fazer o mesmo. Agora você tem de ser atenciosa e carinhosa com o marido dela, nunca repreender ou fazer barulho. Viva como se nada estivesse errado, essa será sua força. E Austin certamente apreciará seu comportamento e não escolherá uma amante para a vida futura, e você, especialmente, tem uma filha em comum. E você mesma sabe muito bem que meu filho está loucamente apaixonado por Christie", disse Ariana. "Como é fácil para você dizer isso? Viver e fingir que nada aconteceu." "Sim, eu odeio a ideia de Austin abraçar outra mulher. E onde está a garantia de que outra loira ou morena não virá depois dessa?" disse Cindy, segurando as lágrimas. "Ninguém vai lhe dar essa garantia. Tudo depende de você. Lembre-se de que uma mulher deve ser sábia e um pouco mais astuta do que um homem, só assim ela poderá dar ordens ao seu esposo. Curve-se e aguente com os dentes cerrados e depois fique com a família. Não vou lhe dizer nenhuma bobagem, apesar de não nos darmos bem, mas agora eu a entendo, porque já estive nessa situação e consegui lidar com ela", disse Ariana.
Cindy se afastou da sogra em pensamento. Ela não conseguia tomar uma decisão concreta, se já estava pronta para o divórcio desde amanhã, estava em uma encruzilhada. Quando Cindy chegou em casa, seu esposo já estava lá. O homem olhou para ela e lhe deu uma olhada superficial. Você já reclamou com sua mãe? Cindy não respondeu, mas foi para a cozinha preparar o jantar. Ela ouviu Austin se levantar e sair. A mulher tentou afastar a ideia de que o escolhido havia saído mais uma vez com sua amante. Depois de 2 horas, no entanto, o marido voltou e Cindy suspirou baixinho, para não se entregar às paixões. Depois de 1 mês, Austin ocasionalmente não voltava para casa para dormir. E, nesses dias, Cindy ficava muito nervosa quando percebia onde seu esposo estava agora. Por causa de suas preocupações, a mulher perdeu alguns quilos. Isso também foi notado por um amigo, que falou sobre o assunto. Por que você se tortura tanto? Leve-o embora e se divorcie dele, você encontrará um homem normal. Mas você não pode se desrespeitar assim. Não posso vê-la sofrer. Não precisa me dar sermão. Dei esse passo conscientemente, porque minha sogra também tinha um marido que andava de um lado para o outro e depois parava. Talvez, e é o mesmo para Austin, você só precisa esperar um pouco, ela respondeu suavemente. E, com certeza, o homem logo parou de trabalhar até tarde. No início, Cindy não conseguia acreditar que toda a história da amante havia terminado. Ela suspirou e agradeceu mentalmente à sogra pelo conselho. Cindy se sentiu novamente uma mulher feliz, voltando a aproveitar cada dia. 1 ano havia se passado desde a situação da amante e, mais uma vez, o homem tinha uma mulher ao seu lado. Cindy estava desesperada, não entendia o que seu marido não gostava nela. Na intimidade, eles estavam se saindo bem e, como amante, ele não tinha queixas. Cindy se perguntou o que estava fazendo de errado, porque o marido a estava traindo. A mulher teve uma conversa com o marido quando ele voltou pela manhã. Cindy disse a ele: diga-me por que está me traindo. Se você não gosta de mim, vamos nos separar, por que torturar um ao outro? Se você ama aquela mulher, vá com ela, não vou impedi-lo, mas, mais uma vez, essa é uma situação pela qual não quero passar. Estou cansado de viver assim. Eu não me entendo, estou bem com você, mas acontece que algum demônio entra em mim e eu quero novas sensações. Dê-me alguns dias para me entender, respondeu o chefe da família. Tudo bem, mas não demore muito para pensar nisso, porque eu também não sou de ferro, disse a esposa, que dessa vez estava pronta para desistir e deixar o marido sair pelos 4 lados, para não sofrer mais e não se perguntar se o homem que ela amava nunca mais passaria a noite. Alguns dias depois, Austin informou a Cindy que havia terminado todas as relações com sua amante e que não voltaria a namorar. Ao ouvir isso, Cindy olhou para o marido com incredulidade. Ele, por sua vez, entregou-lhe uma caixa de perfume. A mulher olhou para Austin com espanto, um pouco surpresa com o presente, pois seu marido raramente a mimava com surpresas desse tipo. Os anos se passaram e, durante esse período, Austin traiu sua esposa algumas vezes, e cada ida à casa do marido era dolorosa para o coração dela. E quando Sarah já estava na 11ª série, Cindy entrou para a cardiologia. Os filhos estavam muito preocupados com a mãe, e o marido também não esperava que a esposa fosse para o hospital. Então o homem jurou à esposa que, de agora em diante, seria fiel a ela. A esposa sorriu com essa declaração e disse: o tempo dirá como a palavra de um homem é mantida. Como Cindy tinha um coração fraco, Sarah decidiu estudar medicina. A mãe da garota não se opôs, porque a filha escolheu sua própria profissão. E logo Sarah terminou a escola e estava indo para o ensino médio. Na véspera da partida, Cindy se sentou para conversar com a filha. A mulher pegou a mão de Sarah e lhe disse: filha, você vai começar sua vida independente muito em breve. Quero avisá-la de que há muitas tentações neste mundo e é muito difícil resistir a elas. Até agora você fez tudo bem, mas eu estava perto de você, e agora você está indo para outra cidade, onde eu não estarei. Peço-lhe que mantenha a cabeça erguida. Se eu puder colocar de uma forma mais acessível, você está naquela idade em que o amor chega inesperadamente.
Peço-lhe muito que seja discreta e guarde sua honra. É fácil ir para a cama com um homem, mas é melhor fazer isso quando tiver certeza do homem, para não se arrepender depois de 5 minutos de tentação. Espero ter conseguido transmitir a você todo o significado do que eu queria protegê-la. Mamãe, não se preocupe comigo. Nada de cenas na cama até nos casarmos. A senhora me criou assim, portanto, não se preocupe, não farei bagunça. A propósito, assim que eu tiver um namorado, você será a primeira a saber. Você sabe que não é apenas minha mãe, mas também minha melhor amiga. Eu sei, minha boa amiga. Estou muito orgulhosa por você ter se tornado uma garota tão inteligente e bonita, disse a mãe com lágrimas nos olhos. Logo Sarah saiu e entrou na faculdade de medicina. A menina sonhava em se tornar cardiologista para curar sua mãe. Sarah ligava com frequência para a mãe e a irmã mais nova para contar-lhes sobre sua vida cotidiana. A garota disse que sentia muita falta de seus parentes e que estava ansiosa pelas férias de inverno para vê-los. Sua mãe riu alegremente e disse que fazia apenas um mês que Sarah não ia à escola. Alguns meses se passaram enquanto Sarah estava estudando e ela voltou para casa para as férias de inverno. No primeiro dia em que chegou, ela se aproximou da mãe e perguntou se poderia visitá-la. Cindy ficou surpresa com a pergunta da filha e respondeu que é claro que podia. Então, a garota confessou que havia conhecido um rapaz e estava loucamente apaixonada por ele. Cindy ficou alarmada e perguntou animada: Filha, você tem certeza de seus sentimentos? Mamãe, eu sei onde você quer chegar com isso. Posso lhe garantir que não aconteceu nada. Meu jovem, cujo nome é Steve, sabe que sou uma moça dedicada, por isso me disse que isso só aconteceria na noite de núpcias. Ele já me pediu em casamento. Disse Sarah, feliz. Ele é muito rápido. Você o conhece há uma semana e ele decidiu levá-la imediatamente ao cartório. Tenho algumas dúvidas sobre seu jovem, disse minha mãe, ansiosa. Eu o conheço há 3 meses, mas não queria lhe contar até ter certeza absoluta dos meus sentimentos. Agora sei que amo Steve. E mamãe, nós só nos beijamos, disse Sarah, envergonhada. E ela me disse que eu seria a primeira a saber, mas ela ficou calada sobre isso, disse a mãe suavemente e tocou o cabelo da filha, depois continuou a falar. Vamos, conte-me sobre seu escolhido. E não se esqueça de dizer que aceitou a proposta de casamento dele? Ele é um aluno do 3º ano, onde eu estou. No futuro, ela será pediatra. Ele é do interior. Mamãe, o Steve é um cara fantástico. Eu poderia falar sobre ele por horas. Imagine ele recitando poesia para mim de memória. E sobre o pedido de casamento, posso dizer que concordei em me tornar sua esposa, mas no casamento decidimos fazer o casamento no verão, porque será mais barato, pois haverá frutas e legumes e não precisaremos comprar esses produtos na loja. Nesse sentido, podemos economizar dinheiro na mesa festiva. Queremos fazer o casamento no vilarejo, pois ele tem muitos parentes lá, disse Sarah. Achei que seu namorado era rápido, mas você não é melhor. Bem, vocês dois pensaram em tudo e me colocaram diante do fato. O que você quer que eu lhe diga? Você é maior de idade, fez 18 anos há um mês, eu não vou resistir, mesmo que você espere. Com essas palavras, Cindy fez uma pausa e olhou para a filha pensativamente. Ela se lembrou de como sua avó não havia lhe dado imediatamente a bênção para se casar com seu primeiro marido e, por isso, continuou seu discurso, que cortou pela metade. Eu a amo, filha, mas primeiro preciso conhecer seu escolhido, para ter certeza de que entrego meu filho em boas mãos. Portanto, primeiro eu gostaria de ver Steve e então poderei lhe dar minha bênção paterna. Sem problemas, mamãe, especialmente porque o próprio Steve me disse isso. Nós nos encontraremos em junho, nos candidataremos em julho e em agosto nos casaremos, disse Sarah alegremente. Sua mãe abraçou a filha e disse-lhe em voz baixa que estava muito feliz por ela. Elas conversaram por um tempo, enquanto Sarah perguntava à mãe onde estava sua irmãzinha. Cindy respondeu que Christy havia levado a sogra para passar alguns dias com ela. Sarah ficou triste, o que não passou despercebido pela mãe, que perguntou por que a filha estava triste.
Ela respondeu calmamente que queria conversar com a irmã porque estava com saudades dela. Cindy garantiu à filha que Christie voltaria para casa em alguns dias e sugeriu que Sarah fosse à casa de Ariana para ver a irmãzinha, mas Sarah hesitou imediatamente. A mulher percebeu que não deveria ter dito isso a Sarah, pois sua filha sabia da atitude negligente da mãe de Austin. Cindy se aproximou da filha e pediu desculpas pela sugestão. Sarah olhou com carinho para a mãe e lhe disse que não havia necessidade de se desculpar, pois não era culpa dela que Ariana a tratasse daquela maneira. A conversa entre mãe e filha foi interrompida quando o chefe da casa chegou do trabalho. Austin olhou para Sarah com surpresa e disse com admiração que a garota havia ficado visivelmente mais bonita durante os 6 meses de sua ausência. A enteada murmurou embaraçada que havia motivos para isso. O homem lhe perguntou quais eram as razões. A mãe respondeu por Sarah, dizendo: "Minha filha se apaixonou, e o amor faz maravilhas." Muito interessante. E quem é o sortudo? Austin disse. Nós o conheceremos em junho. Sarah virá com seu noivo e eles planejam se casar em julho. Teremos que economizar para o dote, disse Cindy, orgulhosa, no lugar da filha, e depois acrescentou o marido. Você deveria ir até a casa de sua mãe amanhã e buscar a Christie, especialmente porque você tem o dia de folga, ao contrário de mim. Sarah não vai demorar muito para ver a irmã, e Ariana ainda terá tempo de ver a neta, já que ela mora aqui e não em outra cidade. Concordou o homem, murmurando. No dia seguinte, Cindy passou por lá de manhã para ver a filha, que ainda estava dormindo. A mulher afastou gentilmente um cacho do rosto da menina e beijou sua filha com carinho. Cindy admirou a filha por um tempo e depois saiu do berçário. Pegou suas coisas e foi trabalhar. A mulher chegou à oficina e se sentou em sua estação de trabalho. Hoje ela tinha que terminar a saia de uma mulher para um cliente. Cindy começou a trabalhar e pensou que hoje seria uma boa hora para fazer um jantar em homenagem à chegada de Sarah, especialmente porque toda a família estaria lá. A mulher decidiu ligar para a filha e pedir que ela descascasse as batatas. Cindy ligou, mas ninguém atendeu o telefone. A mulher sorriu e pensou que sua filha ainda estava dormindo. Ela decidiu ligar mais perto da hora do almoço. Quando o relógio marcou 1 hora, Cindy ligou novamente para a filha, mas ninguém atendeu. A mulher achou estranho e decidiu ligar para o marido, mas o telefone dele estava desligado. Cindy amaldiçoou a si mesma por ter planejado uma festa para hoje e as coisas não terem saído conforme o planejado. 1 hora e meia depois, ela ligou novamente para a filha, mas agora o celular da menina estava desligado. Cindy sentiu uma vaga inquietação em sua alma. Ela nem mesmo percebeu o que a estava perturbando. Ela fez várias outras ligações nas 2 horas seguintes, mas o resultado foi o mesmo. Cindy esperou que uma cliente experimentasse a saia e pagasse pelo trabalho. A mulher se apressou em fazer as malas e ir para casa. Cindy não entendia por que ela estava tão desconfortável, fez outra ligação para o marido, mas a pessoa que estava ligando ainda não apareceu. Cindy logo chegou em casa e tocou a campainha, mas ninguém atendeu. A mulher remexeu nervosamente em sua bolsa e pegou as chaves de seu apartamento. Ela abriu a porta e gritou o nome da filha no corredor, mas ninguém respondeu. A mulher descalçou as botas, atravessou o corredor e entrou no quarto da menina vestida com roupas de frio e atordoada de horror. Sarah estava deitada na cama com uma camisola esfarrapada e frascos de remédio vazios estavam espalhados pelo chão. Cindy correu até a filha e começou a sacudi-la, mas ela estava inconsciente. A mulher gritou de dor e percebeu que a filha havia tomado muitos comprimidos. Cindy correu para o telefone, chamou uma ambulância e tentou fazer com que sua filha acordasse. Quando a ambulância chegou, ela já estava morta. O paramédico verificou o pulso da menina e balançou a cabeça negativamente. Cindy sentou-se ao lado do corpo, balançou-se para frente e para trás e uivou. O paramédico aplicou uma injeção de sedativo na mulher e disse ao motorista e ao maqueiro que levassem o corpo embora, mas então ele viu um pedaço de papel e as primeiras linhas chamaram sua atenção. Um homem de jaleco branco leu o bilhete fluentemente e entregou a mensagem à mulher com as palavras: "Isto está endereçado a você, leia. É muito sério."
Cindy olhou para o paramédico com incompreensão e pegou o pedaço de papel, deixando-o cair imediatamente. O homem de jaleco branco pegou o bilhete e o devolveu à proprietária com as seguintes palavras: "A senhora deve ler isto, pois foi escrito para a senhora. A senhora deve ler isso, pois foi escrito por sua filha antes de ela morrer. A senhora deve ler este bilhete agora" e, após essas palavras, ele discou o número da polícia e contou a ela em poucas palavras o que havia acontecido. Dessa vez, a mulher olhou de forma mais significativa para o paramédico e pegou a mensagem. Ela começou a lê-la e, quando terminou, deu um grito alto e abraçou o corpo ofegante da filha. Cindy chorou em voz alta e amaldiçoou um único homem. Ela abraçou Sarah enquanto segurava um bilhete de sua filha que dizia: "Minha querida mamãe, perdoe-me por deixá-la neste mundo. Mas não há mais sentido em minha vida. Peço-lhe encarecidamente que fuja para o fim do mundo do homem com quem você vive. Ele é desumano, pois sabendo que eu tinha um noivo, usou seu poder para me levar contra minha vontade. Não consigo suportar o nojo ao toque de suas mãos. Também sinto nojo do fato de esse homem ter abusado não só do meu corpo, mas também da minha alma. É uma vergonha que não consigo suportar. Além disso, como posso olhar meu noivo nos olhos depois de tudo o que aconteceu? Eu disse a ele que era virgem, mas isso não é verdade. Portanto, perdoe-me, mamãe, por ir embora assim e por não poder tratar seu coração doente no futuro. Desejo-lhe felicidade no futuro, mãe, mas não com esse homem, você merece mais. E para Christie, desejo apenas o melhor para que ela cresça e se torne uma pessoa linda e nunca machuque na vida, pois uma mãe só pode ser uma. Saiba que sua mamãe e minha irmãzinha são as pessoas mais queridas deste mundo. E também o Steve, que também é muito querido para mim. Adeus, minha família, e não se entristeçam por mim. Eu lhes dou muitos beijos e um grande abraço. Sua Sarah." Depois disso, a memória de Cindy é um borrão. Ela viu alguns policiais aparecerem no apartamento, que lhe fizeram perguntas e ela respondeu. A mulher não percebeu o que estava acontecendo naquele momento, e então Cindy perdeu a consciência. A mulher acordou uma hora depois em um quarto de hospital, sob efeito de um soro. Logo uma enfermeira se aproximou e perguntou como ela estava. A princípio, Cindy olhou ao redor do quarto intrigada e perguntou o que estava fazendo aqui. A moça de jaleco branco respondeu que Cindy havia tido uma convulsão e estava hospitalizada. Naquele exato momento, a paciente pareceu acordar e disse com a voz embargada: "Onde está minha filha?" "Acalme-se e não fique nervosa", disse a enfermeira, acrescentando em seguida: "A senhora tem algum membro da família que eu possa chamar para visitá-la?" "Sim, minha sogra, ela está com minha filha mais nova." "Espere, onde está o Austin?" "É culpa dele que a minha Sarah não esteja aqui", disse Cindy histericamente. Em seguida, olhou para a mulher com quem estava falando e disse rapidamente: "Ligue para minha amiga, ela precisa buscar minha filha na casa da minha sogra, porque o estuprador de Sarah pode estar lá e", depois dessas palavras, ela ficou histérica. A enfermeira chamou um médico que lhe aplicou uma injeção e a mulher adormeceu. Depois de um tempo, Cindy acordou e viu uma amiga chorando sentada em uma cadeira ao lado dela, segurando sua mão. Selena, vendo que os olhos de sua amiga haviam se aberto, correu para falar com ela para mantê-la calma. Cindy interrompeu a amiga e perguntou onde estavam Christie e Austin. Selena disse, com um sorriso falso, que Christie estava na casa de Ariana naquele momento e que Austin estava sob custódia. Cindy implorou em lágrimas para a amiga: "Selena, querida, tire meu bebê da minha sogra, ela criou um monstro, não quero minha filha com ela. Nós tentamos, mas meu marido e eu não temos o direito de fazer isso. E Ariana é sua própria avó, ela tem todo o direito. Fique boa logo e afaste Krista de sua sogra. Sei que é inútil lhe dizer para não se preocupar, mas eu exijo isso. E vou lhe dizer porque você tem uma filha pequena para cuidar e, se não se recompuser, não vai conseguir e não vai poder ver a Christie por muito tempo", disse ela. Cindy ficou em silêncio depois que a amiga saiu, olhando para o teto. Ela percebeu novamente que estava sozinha no mundo e que tinha apenas sua própria força.
A mulher chamou em voz alta a enfermeira e exigiu que ela convidasse o médico responsável para vê-la. A moça de jaleco branco acenou com a cabeça e saiu do quarto. Em pouco tempo, o médico estava de pé ao lado da cama do hospital e olhava inquisitivamente para a paciente. Cindy não fez rodeios e pediu para receber alta. O homem de jaleco branco ficou surpreso com esse pedido e disse que era impossível, pois ela havia sofrido um derrame poucas horas antes e seu estado ainda não havia se estabilizado. A mulher voltou a pedir insistentemente para receber alta e acrescentou que, caso contrário, deixaria o hospital por conta própria, pois ninguém tinha o direito de mantê-la aqui à força. O médico percebeu que a paciente realmente faria isso e que ele não estava em posição de impedi-la. Então, a médica, que estava ciente da tragédia, Cindy ofereceu à mulher uma saída diferente para a situação, disse o homem. Vamos fazer um acordo, a senhora passará a noite no hospital hoje, e amanhã eu lhe darei alta contra recibo. Mas, novamente, com uma condição, se você for levada daqui por parentes ou conhecidos, não a deixarei ir sozinha. Você concorda? Concordo, disse a mulher, cansada, e fechou os olhos. No dia seguinte, o marido de Selena foi buscar Cindy no hospital, pois sua amiga estava no trabalho. A mulher foi direto para a casa da sogra. Assim que chegou ao apartamento, ela lhe disse em tom severo que tinha vindo buscar a filha e, no mesmo instante, Christy correu até ela e lhe disse que sentia muito a sua falta. Ariana começou a implorar, em lágrimas, que Cindy mantivesse o caso em sigilo e que se comprometesse a dizer que Sarah havia perseguido Austin por conta própria. A nora olhou para a sogra com horror e disse friamente: Como você pode me sugerir uma coisa dessas? Tenho uma filha que morreu em decorrência das ações de seu filho. Seu filho, o monstro, é o culpado por isso. Ele sabia que Sarah tinha um noivo que ela amava de todo o coração. Cindy, não podemos trazer Sarah de volta, mas podemos salvar Austin. Meu filho é tão bom para você. Ele ama muito a Christy. Ele entende que a criança precisa de um pai, e você a priva do direito de viver em uma família completa, disse a aposentada em meio às lágrimas. Sim, eu prefiro criar minha filha sozinha do que com esse monstro. Nem sei quem é mais canalha, você, que está tentando proteger sua filha de várias maneiras, ou Austin, que cometeu esse crime, disse Cindy, enojada. Não se arme em arrogante comigo. Eu testemunhei para o investigador que Sarah sempre dizia que queria ficar com Austin, disse Ariana com raiva. Você é uma mulher nojenta. Não ouse se aproximar de nós. Eu desprezo você e seu filho de todo o meu coração. Adeus. A mulher disse cada palavra e, depois dessas palavras, pegou a filha pela mão e saiu do apartamento. Logo foi realizado o funeral, onde Cindy chorou inconsolavelmente nos braços de sua amiga. A mulher não levou sua filha mais nova ao funeral, pois não queria traumatizar a criança, e deixou Christy com um vizinho. O noivo de Sarah também compareceu ao funeral, tendo sido informado da tragédia por Cindy. O jovem não conteve as lágrimas e sentiu a perda de sua garota favorita. Após o velório, um amigo se aproximou de Cindy e disse: Você provavelmente me culpa por tê-la apresentado a ela. Você provavelmente me culpa por tê-lo apresentado a Austin naquela época. Eu me sinto culpada por isso. Sinto muito mesmo. Eu não tinha ideia de que isso aconteceria. Não se culpe. A culpa não é sua. Como você poderia saber que Austin tinha uma alma tão podre quanto a da mãe dele, disse ela com uma voz sem vida. Sei que não há palavras que possam apoiá-la agora, pois é uma grande dor para uma mãe perder o próprio filho. Mas peço que aguente firme, pelo bem de sua filha, e Sarah não ficaria feliz se você desistisse agora. E mais um favor, deixe você ir para o hospital, e Christy ficará conosco por um tempo, e eu irei com ela para minha sogra, para que Ariana não veja a criança, disse Selena, que podia ver o coração da amiga saltando da garganta. Cindy olhou para a amiga com gratidão e aceitou a oferta, pois estava se sentindo muito mal. Ela ficou no hospital por cerca de 10 dias, período em que recebeu a visita não apenas de Selena e da filha, mas também da sogra, que também implorou para que ela mudasse seu testemunho. E, mais uma vez, quando Ariana visitou Cindy, a mulher disse: Pare de vir me ver.
Já lhe disse que não quero ter nada a ver com você. E se isso continuar, vou à polícia e direi que você está me assediando. Cindy, querida, mas eu quero o melhor para o seu casamento, disse a sogra com voz rouca. Como você me enganou? Não existe mais família. Saia daqui, disse Cindy com raiva. Mas eu quero ver minha neta, ela é a única que eu tenho, disse Ariana gentilmente mudando de assunto. Não é preciso, ela não sente muito a sua falta, disse Cindy categoricamente. Assim que Cindy recebeu alta, houve um julgamento. Austin foi condenado a uma longa pena de prisão após ser provado culpado. Na sala do tribunal, Cindy olhava com ódio para o homem com quem acabará de viver. Ariana lamentou que seu filho não tivesse sido condenado por nada e que ele era inocente. O próprio Austin estava calmo e, pelo seu comportamento, não ficou claro se ele se arrependia ou não. Um mês após o funeral, a mulher tentou voltar a viver, mas sem a filha mais velha e o marido, que ela odiava de todo o coração e com quem queria esquecer a convivência. No entanto, o fato de não se lembrar de Austin não dava à sogra, que a visitava com frequência para ver a neta, o direito de se lembrar de Austin. A mulher a impedia de todas as formas possíveis. E Ariana, vendo que a cunhada não estava lhe dando um encontro com Christie, ameaçou processá-la. Foi nesse momento, quando a sogra mencionou o tribunal, que a mulher se deu conta de que não iria viver nessa cidade e, portanto, tomou a decisão de se mudar. Cindy compartilhou isso com uma amiga, que aprovou a escolha da amiga com as seguintes palavras: provavelmente é a decisão certa em sua situação, pois é inútil conversar com sua sogra. Já tentei algumas vezes dizer a ela para deixá-la em paz, mas não adianta. Ariana simplesmente me disse para cuidar de minha vida. Por um lado, eu a entendo, ela é a única neta e quer ver a criança. Mas, por outro lado, entendo que, depois de todas as coisas desagradáveis que ela disse sobre Sarah, ela não quer ver aquela mulher de jeito nenhum. Portanto, estou me preparando para me mudar para outra cidade. Só preciso fazer isso sem que minha sogra descubra. E é preciso agir o mais rápido possível, antes que Ariana não vá ao tribunal para fixar os horários dos encontros com Christie, disse o interlocutor. E logo Cindy vendeu o apartamento de um quarto e comprou um estúdio em uma cidade próxima, para onde se mudou. A mulher se despediu de Selena e pediu para visitar Sarah no cemitério, se possível. Uma amiga, com lágrimas nos olhos, prometeu que certamente faria isso. No novo local, Cindy conseguiu um emprego e entregou sua filha à creche no grupo preparatório. A mulher em outra cidade começou sua vida com uma ficha limpa, onde jurou que não haveria mais homens em sua vida, ela viveria apenas para Christie e para a memória de Sarah. Depois da mudança, Cindy recebia ligações frequentes de uma amiga informando-a de que Ariana tinha ido freneticamente procurá-la para saber para onde a amiga tinha ido e que tinha levado Christie com ela. Cindy sabia muito bem que a amiga não contaria nada à aposentada e estava aliviada porque a sogra não a encontraria e acabaria se acalmando e esquecendo que elas existiam. Cindy suspirou e ficou em silêncio. Olhou para a filha, que hoje tinha 19 anos e que a estivera ouvindo atentamente durante todo esse tempo. Somente depois de alguns minutos ela voltou a falar. Bem, essa é toda a minha história. Seu pai é um canalha, ele tem razão quando diz que eu fiquei feia e velha, porque pareço mais velha do que sou, mas não foi em vão. Fiquei negro de tristeza, e isso também me tornou velho antes do tempo. E eu não roubei nada de valor de você. Sim, concordo que a privei da oportunidade de se comunicar com seu pai, mas foi uma decisão minha, e agora cabe a você me julgar ou me culpar. Depois dessas palavras, Cindy se levantou e só queria ir até a penteadeira, enquanto a filha se ajoelhava na frente dela e chorava, dizendo: desculpe-me, mamãe, eu não sabia de nada disso. Não tenho o direito de discutir com você, porque você fez a coisa certa, eu teria feito o mesmo se estivesse no seu lugar. Não foi isso que você me contou sobre meu pai, e você me contou sobre minha irmã, que morreu de uma doença incurável. Peço seu perdão, estou muito envergonhado agora. Você realmente se dedicou a mim depois daquela tragédia, como posso pedir seu perdão, por favor? O que eu deveria lhe dizer? Que seu pai é um estuprador e que sua enteada foi vítima dele.
Eu não podia fazer isso, não queria traumatizá-la, disse a mãe com tristeza. Cindy levantou a filha do colo e disse-lhe calmamente que não havia necessidade de se desculpar, pois ela estava apenas confessando para a própria filha naquele momento. Em seguida, a mulher sentou Christie no sofá e disse-lhe que precisava pegar algo. Depois disso, ela foi até a cômoda e retirou um pedaço de papel de debaixo da roupa suja. Cindy virou-se para a filha e estendeu-lhe o pedaço de papel com as palavras escritas. Pegue isso para ler a última mensagem de sua irmã mais velha. Eu aguardei por anos, e quando me sinto insuportavelmente mal, eu a pego e a releio várias vezes. Sei o texto inteiro de cor, mas é importante para mim pegar esse bilhete em minhas mãos e segurá-lo junto ao peito, como se eu pudesse ouvir os batimentos cardíacos de minha filha mais velha, mas não aqui, e sim no céu. Christie pegou cuidadosamente o pedaço de papel e o desdobrou. Ela leu o bilhete em silêncio e as lágrimas rolaram por seu rosto. Enquanto lia, ela pressionou a mensagem contra o peito e olhou para a mãe. Cindy não conseguiu dizer nada naquele momento, pois estava com um nó na garganta. Christie se levantou e abraçou a mãe com as palavras: Desculpe-me novamente, mamãe. Minha irmã me disse para cuidar de você e eu cuidarei. Você nunca mais chorará lágrimas amargas por mim e, se chorar, chorará apenas de felicidade. A senhora já teve muitas experiências nesta vida e chegou a hora de viver feliz, que é o que queremos junto com minha irmã, mas ela sonha com isso no céu, e eu estou aqui na terra. Naquele momento, a campainha tocou. Cindy olhou para o relógio e disse, surpresa, que era muito cedo para receber convidados. Ela olhou culpada para sua mãe e disse que havia convidado seu pai, mas quando disse a palavra ao pai, ela se corrigiu dizendo que era Austin, não seu pai. Cindy tentou manter uma expressão calma no rosto, mas era difícil. A mulher forçou um sorriso e perguntou à filha: O que vamos fazer? Vamos colocar os pontos nos uis, disse a garota de forma atrevida e correu para abrir a porta. Austin entrou com um enorme buquê de rosas. Christie olhou distraidamente para o pai e perguntou-lhe friamente por que ele tinha vindo. O homem olhou para a filha com surpresa e lhe disse que a garota o havia convidado. Em resposta, Christie murmurou entre dentes: Eu convidei um homem decente, em quem acreditei. E foi uma mentira da primeira à última palavra. E, como resultado, agora vejo diante de mim um canalha que tomou uma garota inocente à força. Nunca o chamarei de pai, você é um estranho para mim, embora seja difícil chamá-lo de homem. Gostaria que tivesse me confessado honestamente em vez de denegrir minha mãe. Eu achava que minha mãe era uma mulher ruim por sua causa, e cheguei à conclusão de que você a deixou porque ela ficou velha e feia. Filha, espere, não faça acusações desse tipo. Sarah queria isso e eu, como homem, não pude resistir, disse Austin e, quando ele estava prestes a continuar, Cindy entrou no corredor e deu um tapa no homem sem dizer uma palavra e depois disse: Seu canalha. Nem pense em dizer o nome da minha filha mais velha. E você também me disse uma vez que não toleraria que uma mulher levantasse a mão para você, fique sabendo que agora não tenho medo de suas ameaças. E pegue outro, você merece. Cindy deu outro tapa na bochecha do homem e acrescentou com raiva: É melhor você sair daqui. Não sei como nos encontrou, mas saiba que, se tentar se intrometer em nossas vidas, encontrarei uma maneira de acabar com você, mesmo que tenha que morder o chão com os dentes. Austin esfregou o local onde havia batido a mão, pois não esperava que sua ex-mulher agisse assim. O homem estava acostumado com o silêncio de Cindy e nunca falava, mas agora ele via uma mulher pronta para atacar como um tigre. E então Christie deu um passo à frente e deu uma risadinha para Austin. A mamãe lhe disse claramente para sair daqui. E se você não me ouvir, vou denunciá-lo por me perseguir. Sim, isso pode não ser verdade, mas essa mentira será para nos salvar, para manter a mim e a mamãe longe de você. Pense bem antes de tomar uma decisão, já que você tem um registro criminal como esse. Agora vá embora e não estrague minha festa com sua presença, que não lhe diz respeito. E pode levar a vassoura que trouxe, não preciso dela. O homem queria dizer alguma coisa, mas viu que a proprietária e a filha estavam olhando para ele com cara de nojo e decidiu não agravar a situação.
Austin murmurou um palavrão e saiu com uma forte batida na porta. Cindy olhou para Christie, que estava rindo alegremente. Sua mãe, vendo o riso contagiante da filha, riu também. Isso continuou por alguns minutos e depois, sem dizer uma palavra uma à outra, elas se abraçaram. Logo Cindy pôs a mesa e Christie recebeu os convidados com entusiasmo. A comemoração foi um sucesso. Os amigos e conhecidos de Christie apreciaram suas habilidades culinárias, o que a deixou muito feliz. A festa durou até quase meia-noite, assim que os convidados foram embora, Cindy estava prestes a lavar a louça, mas sua filha se aproximou e disse: "Eu vou limpar." "Eu limpo, e você vai descansar. Você está cansada e muito animada hoje. E eu tenho ordens da minha irmã mais velha para cuidar de você. E você sabe, tenho uma sugestão. Você e eu só vamos ao túmulo de Sarah uma vez por ano, quando ela nasceu, mas vamos abrir uma exceção e ir nos próximos dias. Isso lhe dará a chance de conversar com sua amiga. O que acha da minha sugestão?" "Acho que é uma ótima ideia. Especialmente agora que posso conversar francamente com minha irmã, já que sei a verdade. É tentador, e por que não?" "Eu concordo, mas só preciso decidir a data e avisar Selena com antecedência, porque ela não gosta de surpresas, ela precisa colocar uma mesa de verdade. Por que contar a você se você mesma já sabe de tudo?" disse Cindy com um sorriso, que se sentiu tranquila ao revelar à filha a verdade sobre o pai. Em seguida, mãe e filha conversaram sobre como a festa havia sido divertida e sobre os presentes maravilhosos que a aniversariante havia recebido. Elas se divertiram falando sobre as situações engraçadas que ocorreram na festa de aniversário. Em um determinado momento, Christie ficou séria e se voltou para a mãe. "A senhora realmente não está ressentida por eu ter sido tão boba hoje?" "Não, minha filha, e digo isso com sinceridade", disse ela com seriedade. "Então vamos combinar que não mencionaremos esse homem Austin novamente em nenhuma circunstância. Será mais fácil para mim se eu pensar que ele está morto. E se ele voltar aqui, nós o enfrentaremos, mas diremos a ele no tribunal que ele está perturbando nossas vidas, e então as autoridades poderão decidir o que fazer com ele." "Eu não me importo, se você quiser", disse Cindy calmamente. "E mãe, amanhã vamos deixá-la linda. Eu a levarei a uma esteticista, a um cabeleireiro. Você será uma mulher elegante que os homens vão perseguir. Não se preocupe com o dinheiro, meus amigos também me deram dinheiro, e você, a propósito, também um feriado, já que eu nasci de você e, portanto, parte dos presentes lhe pertence", disse a garota sardonicamente. "Ah, vadia, você sabe como fazer uma oferta favorável que é difícil de recusar. O que posso fazer a não ser aceitar?" Cindy riu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.